Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 1. João capítulo 3, versículo 1. Eu quero avisar que nós temos um sacerdote, está aqui o Frei Paulo, que veio comigo, e ele vai ficar disponível o tempo inteiro para confissões. Então ele veio só para isto, tá bom? Então eu peço que o pessoal do evento diga para o Frei Paulo onde que é esse local, e pouco a pouco vocês vão se confessando. É um sacerdote, não vai dar para atender todo mundo, mas ele estará disponível para isso. Essa é a missão dele neste evento, tá bom? Então teremos um sacerdote para confissões. O pessoal do som, se puder aumentar o meu fone, minha voz, eu agradeço. Acharam aí a palavra de Deus? João capítulo 3, versículo 1. Nós vamos meditar a história de Nicodemos. Mais uma vez eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Fazia muito tempo que o Frei não vinha aos Estados Unidos. E vocês todos sabem que não foi fácil esse evento acontecer. Não foi fácil para você estar aqui. Muitas complicações nós tivemos, mas eu tenho certeza que nós estamos vivendo um dia histórico, um momento histórico, e que Deus queria que este evento acontecesse. E por que você sabe, Frei, que esse evento deveria acontecer? Por causa da bênção dos bispos. Em nenhum momento os bispos disseram para nós: vamos parar, não é a hora, não é o momento. Não, sempre eles, os bispos daqui, de vocês, incentivando, vão para frente, eu quero que aconteça. E ele veio aqui presencialmente dizer: era isso, estou feliz, e tenho certeza que ele ficou encantado de ver todos vocês aqui. A novidade que eu soltei há pouco tempo é que esse evento está sendo transmitido para o mundo inteiro. Então, muita gente que não conseguiu estar aqui está agora se esbaldando em casa e falando: não acredito que eu também vou poder assistir. Então, é uma alegria ter tantos e tantas assistindo este evento em casa. Nós queremos louvar a Deus por isso. Diga comigo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós iremos ficar o dia inteiro meditando sobre Nicodemos, uma das histórias mais fascinantes da Sagrada Escritura, um dos encontros mais fascinantes da Bíblia, uma das conversas mais fortes que Jesus teve com alguém. A conversa com Nicodemos
não é uma conversa no meio da multidão. A conversa com Nicodemos é uma conversa na calada da noite. Nicodemos quer falar com Jesus. Jesus aceita o encontro. E este encontro acontece na calada da noite, por várias questões. Essa música que vocês acabaram de ouvir, Juninho Casimiro compôs ela ontem, porque eu pedi: Juninho, preciso de uma música que fale da história de Nicodemos. Expliquei para ele o que eu iria pregar, e ele no mesmo dia fez a música. E eu tenho certeza que nós vamos fazer hoje aqui a experiência que Nicodemos fez. Você quer fazer a experiência de Nicodemos, sim ou não? Nicodemos, o que está escrito aí? João capítulo 3, versículo 1. Por conta do nosso tempo, que é curto, vocês sabem que eu gosto de pedir para você abrir a Bíblia toda. Eu até coloquei aí no meu WhatsApp as leituras para você não se perder tanto. Mas algumas eu vou pedir para você abrir, outras não, para a gente não perder tempo. Mas eu queria que você bebesse da palavra de Deus forte e profunda de hoje. O que está escrito aí? Leia comigo João capítulo 3, versículo 1. O que está escrito aí? Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Preste atenção, fariseu. Ele era daquela raça difícil. Ele era daquela raça que enfrentava Jesus. E não só isso, diz a palavra que ele era príncipe dos judeus. Ele era um homem de importância. Ele era um homem entre os fariseus. Ele era o príncipe, ele era o chefe. Ele era alguém muito importante. Eu vou usar muitos dos padres da igreja para fazer essa pregação. O padre da igreja Beda, ele diz o seguinte: Nicodemos era um dos muitos que creram em Jesus. Nicodemos creu em Jesus. E por isso ele foi à noite. E não durante o dia. Por que Nicodemos vai à noite e não durante o dia? Porque Nicodemos ainda não estava iluminado pela graça de Deus. Nicodemos ir à noite significa que ele ainda não está iluminado. Nicodemos ir à noite significa que era um homem que tinha medo também do que os outros iriam pensar. Imagina ele, chefe dos judeus, príncipe dos judeus, estar conversando com Jesus, seria para ele o que isso? O que vão falar? O que vão dizer? E portanto, na calada da noite, é a melhor hora. Mas para Beda, a noite revelava a noite da sua alma. Na verdade, Nicodemos ainda estava em trevas. Porque antes de a gente conhecer Jesus, nós ainda estamos em trevas. Não precisa abrir, mas João, 1 João capítulo 1, versículo de 4 a 5 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aliás, não 1 João capítulo 1, de 4 a 5. Nele estava a vida, diga comigo, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
Nós vemos em João capítulo 8, versículo 12, falando-lhe Jesus disse-lhes: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O que Nicodemos está buscando é luz. O que Nicodemos está, onde Nicodemos está? Nicodemos ainda está na noite. Nicodemos ainda está nas trevas. E Jesus vai falar para ele o porquê que ele está nas trevas. E Jesus, o Evangelho está nos dizendo que a luz é Jesus. A luz que dissipa as trevas. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz algo lindo: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Os que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu sobre eles. Este era o caso de Nicodemos. Diga comigo: Nicodemos andava nas trevas. Não importa se você tem um grande cargo, não importa se você tem uma grande profissão, não importa se você se dá bem neste mundo. Se dar bem neste mundo não significa que você está se dando bem com Cristo. Ter as glórias deste mundo não significa que você tem as glórias de Cristo. As pessoas do mundo dizerem a você que você é uma pessoa iluminada não significa que você é uma pessoa iluminada perante Cristo. Nicodemos precisava da luz. Nicodemos precisava da luz. João capítulo 3, versículo 2, o que está escrito aí? Este foi ter com Jesus, quando? De noite. E disse-lhe: Rabi. Sabemos que é um mestre vindo de Deus. Olha que interessante. Ele respeita Jesus. Como é que ele chama Jesus? Eu não estou ouvindo vocês. Como é que ele chama Jesus? Em outras palavras, mestre. Mas olha o que ele diz depois. Sabemos que és um mestre vindo de... Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Beda ainda continua. Esse chefe dos judeus veio a Jesus de noite, esperando, ou seja, por meio de um encontro tão secreto, aprender mais sobre os mistérios da fé. Nicodemos foi à noite porque queria aprender os mistérios da fé. Os recentes milagres públicos lhe haviam dado com conhecimento que ele vinha de Deus. Então o que acontece com Nicodemos? Ele viu os milagres. Ele viu todo mundo falando. Ele está levantando paralítico. Os surdos estão ouvindo. Os cegos estão vendo. Esse homem só pode vir de Deus. Mas ao mesmo tempo ele está confuso. Ele foi querer explicações. Só que como ele era muito inteligente, veja, ele era o príncipe dos judeus. E ele foi querer entender com a razão. A pergunta que eu faço para vocês é: será que ele vai conseguir entender Jesus somente com a razão? Já diga para quem está do seu lado: Jesus é tão grande que nunca vai caber na sua cabeça. E você nunca vai conseguir compreendê-lo com a sua razão, mas somente com a fé. São João Crisóstomo, este homem Nicodemos, foi de noite, porque temia fazê-lo de dia. No entanto, o nosso Jesus, misericordioso Deus, não o rejeitou. Jesus poderia ter rejeitado ele. Jesus não o rejeitou. Por isso, nem o privou de seu ensinamento. Jesus vai ensinar Nicodemos como não ensinou para ninguém. Ao contrário, com muita bondade, Jesus conversou com ele,
lhe revelou coisas extraordinárias, ainda que de forma enigmática, alguns ensinamentos muito elevados, mas mesmo assim Jesus revelou os mistérios profundos para Nicodemos. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E se você buscar ao Senhor de todo o teu coração, você vai encontrá-lo. Nicodemos quer saber quem é Jesus. Você saiu da sua casa, você enfrentou muita coisa para estar aqui. E eu espero que você tenha saído do seu lar, da sua casa, viajado tanto, por um único motivo: para ter uma conversa com Jesus igual Nicodemos teve com Jesus. Você saiu da sua casa porque você também quer conhecer os mistérios que Deus tem para revelar para você, que Deus tem para revelar para a sua vida. Você quer aprender o que Deus tem para você, sim ou não? João capítulo 6, versículo 37 diz: todos os que o Pai me dá virão a mim, e os que vêm a mim de maneira nenhuma os lançarei fora. Jesus acolhe Nicodemos, não vai lançá-lo fora. Quem o atraiu foi o seu pai. Cirilo de Alexandria. Nicodemos imagina que pode se tornar piedoso o bastante para alcançar a salvação, simplesmente admirando as maravilhas que Jesus tinha feito. Então Nicodemos, ele acredita que simplesmente admirando Jesus já é suficiente. Chamando Jesus de mestre vindo de Deus, colaborador com ele, Nicodemos ainda não sabe que Jesus é Deus. Diga comigo: Nicodemos ainda não sabe que Jesus é Deus. Portanto, ele não pode compreender os mistérios de Deus. Ele nem compreende o plano da salvação. Ao contrário, ele ainda aborda Jesus como um simples homem. Ele ainda aborda Jesus como um simples mestre. E tem apenas uma leve compreensão de quem ele é. Cuidado. Tem gente que é cristão, mas ainda tem uma leve compreensão de quem Jesus é. E é por isso que não muda de vida. Você só vai mudar de vida de verdade quando você entender quem Jesus é de verdade. Não adianta você falar, ele é meu mestre. Não, não é suficiente. Nicodemos precisa ir mais profundo. Eu não sou só seu mestre. Eu sou o teu Deus. E isso muda tudo. Você está entendendo, sim ou não? João capítulo 5, versículo de 39 a 40 diz assim: vós investigais as escrituras pensando ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam, mas vós não quereis vir a mim para ter a vida eterna. E o diálogo se aprofunda. O diálogo aqui, vocês vão perceber que ele vai arrochando cada vez mais. Porque Jesus não tem dozinha de você não. Se você parar na frente dele, ele vai te arrochar cada vez mais. Olha para quem está do seu lado e diga: Jesus não tem dozinha de você não. Diga para ele, se você se aproximar dele e bater papo com ele, ele vai de pouquinho em pouquinho arrochando você até extrair tudo de você. Portanto, se prepara que agora ele vai arrochar, Nicodemos. João capítulo 3, versículo 3. O que está escrito aí? Leia comigo. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo,
Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Eu não estou ouvindo vocês? Opa, agora Jesus começou a falar coisas especiais. Você veio aqui bater papo comigo? Você quer entender quem eu sou? Mas eu quero começar te falando uma coisa: se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino. São João Crisóstomo, em outras palavras, a menos que você nasça de novo e receba a instrução adequada, você está vagando por aí, longe do reino de Deus. Então, enquanto você não nascer de novo, você está vagando por aí, você está vagando na fé, você está vagando. Tem muito cristão aí vagando. Nicodemos mostra querer aprender. Por isso, o que Cristo lhe diz é algo como: se você não nascer de novo, se você não participar do Espírito que vem pelo lavar regenerador, tudo que você pensa sobre mim será de um ponto de vista humano, não espiritual. Olha que forte isso. Se você não nascer, tudo que você pensa de mim ainda é humano. Está entendendo, sim ou não? Se você não nascer de novo, tudo que você pensa de mim é apenas humano, é apenas ideia humana. Para você ter uma concepção espiritual, real, de quem eu sou, você vai precisar nascer de novo. Está arrochando ou não está arrochando? São João Crisóstomo continua: de todo modo é impossível, diz Cristo, que alguém que não nascer assim veja o reino de Deus. Se você não nascer, você não verá o reino de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: se você não nascer, você não verá o reino de Deus. Isso é palavra do Frei Gilson ou é palavra de Deus? São João Crisóstomo, com essas palavras, nosso Senhor revela sua natureza, mostrando que Ele é mais do que aquilo que aparece ao olhar exterior. João capítulo 6, versículo 45 diz: está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Todo aquele, pois, que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Todos serão ensinados por quem? Para você chegar ao reino dos céus, não são as pessoas deste mundo que vão te ensinar. Quem te ensina a ir para o céu é Deus. Eu acho engraçado que gente que nem ama a Deus quer ensinar para a gente como é que vai para o céu. Quem ensina como que vai para o céu é Deus, e não pessoas dessa terra. Quem ensina como é que vai para o reino é Jesus, e não os marinheiros de primeira viagem, que nem para a igreja vão. Tem muito disso no nosso mundo de hoje. Eu só não vou falar mais para não dar problema. Se você não nascer de novo, você não vai compreender quem eu sou. Diga comigo: se eu não nascer de novo, eu não vou compreender quem Jesus é. Preste atenção nessa palavra de Paulo apóstolo, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Aliás, eu quero que você abra essa palavra. Guarda João 3, porque a gente vai ficar sempre em João 3. Mas agora vá lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Eu quero que vocês leiam comigo. O que está escrito aí? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Gente do céu,
Olha o que a palavra está falando. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. O que Jesus está falando para Nicodemos? Você, Nicodemos, ainda é um homem natural. Nicodemos, você ainda é um homem carnal. Então como é que você vai entender as coisas do céu? Como é que você vai compreender as coisas do Espírito se você está preso às coisas da carne? Como é que você vai aprender as coisas do céu se você ainda pensa de uma forma humana? Você está entendendo, sim ou não? Você só vai conseguir compreender as coisas do céu se você deixar de ser um homem natural e passar a ser um homem espiritual. Deus trouxe você esse encontro porque Ele quer fazer você sair da carne, sair de um homem natural, e você vai passar a partir de hoje para um homem espiritual, uma mulher espiritual. É isso que você quer, sim ou não? Justino Marte. Em nosso nascimento, nascemos sem o nosso próprio conhecimento ou escolha, pela união de nossos pais. Jesus vai falar para ele de um novo nascimento. No nosso primeiro nascimento, você não escolheu nascer. Alguém aqui escolheu nascer? Alguém apareceu em sonho para sua mãe e falou: mamãe, quero nascer. Foi assim? Você teve escolha? Não, alguém te escolheu e esse alguém é Deus. Deus escolheu você, para você nascer. Só que o segundo nascimento é necessário uma escolha pessoal. No primeiro nascimento você não tem escolha. No segundo nascimento, só se você escolher. E por que o segundo nascimento acontece mediante a sua escolha? Porque Deus precisa respeitar a sua liberdade. Como está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu não vou arrombar sua vida, eu não vou arrombar sua casa. Eu vou falar com você, eu vou bater na porta. Se você abrir, eu entro. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Veja, se com a tua boca você confessar, é um ato pessoal. A salvação é algo pessoal. Você precisa aderir, você precisa querer, você precisa professar com a tua boca, com o teu coração. Eu não vou arrombar o teu coração, eu não vou entrar na sua vida sem você querer. Ai, Frei, eu queria tanto que meu marido se convertesse. Se ele não quer, Deus não pode convertê-lo. O primeiro nascimento nós não tivemos escolha. Para nascer de novo, é preciso uma escolha. Você quer escolher nascer de novo? Quem aqui quer nascer de novo, diga eu quero. Mas você não sabe nem o que é nascer de novo ainda. O que é nascer de novo? Gregório de Nazianzo. Do Espírito vem o nosso novo nascimento. Diga comigo, é do Espírito Santo. Mas vocês estão muito desanimados desse jeito. Diga, é do Espírito Santo que vem o novo nascimento. E do novo nascimento, uma nova criação. Tudo o novo nascimento então vai acontecer por obra de quem? Aleluia.
Colossenses capítulo 3, versículo 10, e vos revestistes do novo, que continuamente se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora vamos para Agostinho, o grande Santo Agostinho. E Agostinho vai falar dos dois nascimentos. Preste atenção, porque agora você vai entender a diferença dos dois nascimentos. Nicodemos, Agostinho, Nicodemos só conhecia um nascimento, o de Adão e Eva. Ele ainda não conhecia o nascimento de Deus e da igreja. Portanto, diga comigo, existem dois nascimentos. O primeiro nascimento é em Adão e Eva. O segundo nascimento é de Deus e da igreja. Ele só conhecia os pais que geram a morte. Nicodemos só conhecia os pais que geram a morte. Ele ainda não conhecia os pais que geram a vida. Ele só conhecia os pais que geram aqueles que o sucederão. Ele ainda não conhecia os pais que, vivendo para sempre, geram aqueles que permanecerão. Portanto, embora haja dois nascimentos, quantos nascimentos existem? Dois. Coloca isso na sua cabeça. Não existe só um nascimento, existem dois. Olha para quem está do seu lado e faz assim. Diga para ela, sabe contar? Diga para ela, só existem dois nascimentos. E diga para ela, você precisa passar pelos dois nascimentos. Nicodemos só conhecia um. Preste atenção, qual é a diferença de um de outro? O primeiro nascimento é da terra. O segundo nascimento é do céu. Um é da carne, o outro é do espírito. Um é da mortalidade, o outro é da eternidade. Um é do homem e de uma mulher, o outro é de Deus e da igreja. Mas detalhe importante, os dois nascimentos acontecem e se dão em cada pessoa. Nenhum nem outro podem ser repetidos. Você não pode nascer outra vez da sua mãe. Correto? E o nascimento do Espírito também só pode acontecer uma vez só. Deu para entender, sim ou não? Ou está confusa a cabeça? Bata no teu peito e diga, na minha pessoa, precisa acontecer dois nascimentos. O primeiro já aconteceu. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga, o primeiro já aconteceu porque eu estou te vendo aqui. Feio, bonito, gordo, feio, sei lá o que, você está aqui. O primeiro nascimento já aconteceu, sim ou não? Sim. Esse primeiro nascimento foi em Adão. Esse primeiro nascimento gera morte. Porque todos que nascem em Adão, nascem na morte. Agora em você, na mesma pessoa precisa acontecer um outro nascimento. E este nascimento é no Espírito. Você não vai poder nascer de novo da sua mãe. Mas também o nascimento do Espírito acontece uma vez só. Está ficando claro, sim ou não? Frei, mas como que você me prova que porque nasci, eu já nasci na morte? Ora,
Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo que você deve decorar, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pela morte, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, portanto, todos pecaram. Quem nasce de Adão, nasce no pecado, segundo Romanos capítulo 5, versículo 12. O primeiro nascimento é o nascimento na morte. João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Olha, veja, agora João está falando de um nascimento que não é da carne, é de um nascimento de Deus. Repete comigo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Portanto, a palavra está dizendo que tem dois nascimentos. E por que eu não posso nascer duas vezes no Espírito? Porque você vai perceber que o nascimento no Espírito acontece por meio do batismo. E a palavra em Efésios capítulo 4, versículo 5 diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Você pode ser batizado duas vezes? Portanto, o nascimento é uma vez só. Volte ao diálogo de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 4. Eu quero que você leia comigo bem alto. Leia comigo. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer? O homem era velho. Como é que eu vou renascer se eu já sou velho que Jesus? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus, lá na cabeça dele, eu imaginei agora, ele devia estar falando: esse é tapado mesmo, esse. Ele está querendo entender as coisas espirituais com uma cabeça natural, não vai dar conta. Como é que é possível nascer uma segunda vez? São João Crisóstomo: Nicodemos vindo a Jesus como a um homem, ele fica confuso, espantado, perplexo, ao ouvir coisas maiores do que qualquer ser humano podia dizer, coisas que ninguém jamais ouvira antes. Havia duas dificuldades para ele. A primeira dizia respeito ao tipo de nascimento que Jesus estava falando. A segunda, a ideia do reino, pois o nome reino jamais foi ouvido entre os judeus. Nenhum nascimento como esse. Então, ele era judeu. Ele nunca viu judeu falando de um novo nascimento. Ele nunca viu judeu falando de um reino. Ele está confuso. Nicodemos é um homem confuso. Mas como diz Isaías 55, capítulo 8, versículo 9, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são como os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos, Nicodemos, não são como os teus pensamentos. Gregório Nazianzo: a virtude do batismo, Jesus agora vai começar a falar do batismo, ela deve então ser entendida como uma aliança com Deus, para uma segunda vida, de um modo de viver mais puro. Então diga comigo: batismo é um segundo nascimento, é uma segunda vida. Quem aqui é batizado, levanta a mão. Oh, glória. Pode aplaudir o seu batismo. São João Crisóstomo:
Você o chama de mestre e diz que ele vem de Deus? Nicodemos chamou Jesus de mestre, sim ou não? E ainda assim não acolhe suas palavras, mas utiliza uma palavra com seu mestre que traz infinita confusão. Pois como é a pergunta duvidosa daqueles que têm a crença firme e ainda estão presos à terra. Nicodemos estava preso à terra. Desse modo, como Nicodemos, Sara, lá no Antigo Testamento, riu como quando disse, como? E muitos outros que fizeram essa pergunta caíram da fé. Ou seja, na Sagrada Escritura, diversas realidades, diversas pessoas, quando ouviram Deus, não compreenderam Deus. Nicodemos é um desses. Sara riu quando Deus falou com ela. Nicodemos não está entendendo nada. Nicodemos aqui pergunta por ansiedade. Mas observe como soa ridículo alguém falar assim quando submete as coisas espirituais aos seus próprios raciocínios. Preste atenção, ele submete as coisas espirituais ao seu próprio raciocínio. Isso vai dar certo, sim ou não? Não. Diga para quem está do seu lado, Deus não pensa como você pensa. Sabe qual é o problema dos católicos de hoje em dia? Sabe qual é o problema dos cristãos de hoje em dia? É que nós cristãos, nós católicos, queremos que Deus pense como a gente pensa. E isso está certo ou está errado? Não, meu filho, é Deus que fala para você como é que você deve pensar. E não a gente aqui, tudo um Zé Ninguém, querer ensinar para Deus alguma coisa. Eu tenho que entrar na mística de Cristo, e não Cristo ter que entrar no meu raciocínio. João 8,43 diz: por que não compreendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir minha palavra. Muita gente não compreende a linguagem de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o sutil raciocinador deste mundo? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Vocês que se acham sábios. Teodoro, um outro padre da igreja, vai dizer: como Nicodemos havia perguntado, acaso pode alguém entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer? Nosso Senhor explicou que isso ocorre tanto pela água quanto pelo Espírito. Diga comigo, o novo nascimento ocorre tanto pela água quanto pelo Espírito. Ele disse água porque a ação se dá na água, o Espírito porque o Espírito exerce seu poder através da água. Ele é chamado de Espírito de adoção, não água, pois recebemos um novo nascimento por meio do seu poder. Por isso, no batismo, nós invocamos o Espírito junto com o Pai e o Filho, mas não mencionamos a água. De modo que fique claro que a água é empregada como símbolo e para o uso visível, mas invocamos o Espírito como agente efetivo junto com o Pai e o Filho. O que Teodoro está querendo ensinar? Algo lindo. No batismo nós usamos água, sim ou não? Mas não é a água que te batiza, é o Espírito. A água é o sinal visível. Assim como no caso do nascimento natural, preste atenção, assim como no caso do nascimento natural, em que o ventre é o lugar onde a criança é formada, assim também neste caso, a água é mencionada no lugar do ventre, e o Espírito no lugar do Senhor como agente efetivo. Diz que o batismo é um símbolo de morte e ressurreição, e por isso é chamado de novo nascimento. A imersão
na água representa o sepultamento, enquanto erguer a cabeça para fora da água, cada invocação no nome representa a ressurreição que ocorre por meio do Espírito. No batismo é usada a água, mas quem te batiza é o Espírito. Mateus capítulo 3, versículo 11: eu vos batizo com água para a penitência, mas aquele que há de vir depois de mim vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Amém. Romanos capítulo 6, versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Volte para João capítulo 3, versículo 5. João capítulo 3, versículo 5. O que está escrito aí? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer da onde? São João Crisóstomo. Se alguém perguntar como alguém nasce da água, pergunta para quem está do seu lado: mas como é que nasce da água? São João Crisóstomo te perguntaria assim, mas eu também te pergunto em troca: como é que alguém como Adão nasceu da terra? Como o barro foi separado em diferentes partes? Então, assim como você está confuso de como alguém nasce da água, a pergunta pode ser feita: mas como é que alguém também nasceu da terra? Pois, assim como no princípio a terra era a matéria-prima, mas toda a estrutura do corpo humano foi obra daquele que a modelou, assim agora também, embora o elemento da água seja matéria-prima, diga comigo: o elemento da água é a matéria-prima, mas toda obra é realizada por obra do Espírito Santo. Pode aplaudir essa palavra tão linda. Portanto, no batismo é uma água que é símbolo, ela é usada como sinal visível, mas quem está batizando você, o padre usa uma palavra chamada: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se o poder fosse da água, toda vez que você tomasse banho, você estava sendo batizado. O poder não vem da água, o poder vem do nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tertuliano. Jesus deu uma lei, e a lei foi: ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao menos que alguém tenha renascido da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. Veja, Jesus uniu a fé à necessidade do batismo. Diga comigo: o batismo é necessário. Por conseguinte, todos que depois se tornavam crentes costumavam ser batizados. Preste atenção: se alguém cria em Jesus, agora ele precisa ser batizado. Prova bíblica. Atos capítulo 2, versículo 41, preste atenção: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia foram acrescentadas 3.000 pessoas. Os apóstolos pregavam a palavra, e se as pessoas criam naquela palavra, elas eram o quê? Batizadas.
Atos capítulo 8, versículo 12. Mas quando criam em Filipe, Filipe pregou a palavra, e quando eles criam em Filipe, que lhes anunciava o evangelho do reino de Deus, em nome de Jesus, tanto homens como mulheres foram batizados. E vamos falar de um grande homem agora. Um grande homem, um dos maiores pregadores que esse mundo já viu. E quando encontrou Jesus também precisou ser batizado. Precisou nascer de novo. Atos capítulo 9, versículo de 17 a 18. Então Ananias partiu e entrou na casa, impôs-lhes as mãos e disse: irmão Saulo. Lembra deste nome? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Veja, Jesus apareceu para você. Enviou-me para que tornes a ver e que você seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas. Saulo recuperou a visão e levantou-se e foi batizado. Chacoalhe seu irmão, chacoalhe seu irmão, chacoalhe seu irmão e fala assim: não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Se você conhecer Jesus, você precisa passar pelo novo nascimento. Paulo precisou passar pelo novo nascimento. Amém? Tem gente da sua família que nasceu uma vez só. E um monte de gente da sua família dizendo assim: quando ele crescer, ele resolve o que ele quer. Basílio Magno. Antes de tudo é necessário que seja interrompida a continuidade da vida antiga. Veja, o que é nascer de novo? É romper a vida antiga. E isso é impossível a menos que se nasça de novo. Então nascer de novo é renunciar à vida. O primeiro nascimento foi em quem? Em Adão. Para você nascer de novo, você precisa renunciar à vida de Adão. E você precisa começar a viver a vida de Cristo, o novo Adão. Portanto, antes de começar a segunda vida, é necessário pôr fim à primeira. Diga comigo: antes de começar a segunda vida, eu preciso pôr fim à primeira. Aqui está o detalhe que muita gente não entende. Tem gente que quer viver as duas vidas juntas, a vida de Adão e a vida de Cristo. O que é a vida de Adão? A vida de Adão é aquele que tem amizade com a serpente, é aquele que tem amizade com o capeta. A vida de Cristo é aquele que rompeu com a serpente, é aquele que rompeu com o capeta. E tem gente que quer ficar com as duas vidas juntas. Eu quero ficar em Adão com amizade com a serpente, e eu quero ficar com Cristo com amizade com Cristo. E eu quero dizer para você que não dá para ficar assim. Diga comigo. Diga comigo. Você está dizendo, fala, Frei, eu vou dizer. É que eu não sei o que você vai dizer ainda. Aqui, diga assim comigo: antes de começar a segunda vida, eu preciso pôr fim à primeira. Você está entendendo isso ou não? Será que abre a sua cachola, abre mais. E fala de novo, antes de começar a segunda vida, eu preciso pôr fim à primeira. Assim, se ao mudar de vida, parece necessário que a morte venha como mediadora entre as duas, encerrando tudo que veio antes e começando tudo que vem depois. Então é preciso que a morte intervenha. É por isso que batismo é morte. É preciso matar Adão
para nascer o novo Adão, que é Cristo. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é uma palavra linda. Se portanto alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você está entendendo, sim ou não? As coisas antigas passaram. Aí tem um monte de cristão e católico que quer trazer as coisas antigas para agora. Então nunca largou as coisas antigas, nunca largou as coisas antigas, nunca largou as coisas antigas, nunca largou as coisas antigas. E eu estou falando de coisa antiga, é a sua vida de pecado mesmo. Você quer ficar com Deus e quer ficar com o mundo, não dá. Isso não vai salvar você. Só vai entrar no reino dos céus quem nascer de novo. Mas para nascer de novo precisa romper com o primeiro nascimento. E o primeiro nascimento que eu me refiro é o nascimento em Adão. Agostinho, esse novo nascimento traz o perdão de todos os pecados passados. Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, vai dizer: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. São João Crisóstomo: já não há mãe, ou dores de parto, ou sono. Diga comigo, no segundo nascimento, não há mãe, não há dores de parto, não há sono, não há união carnal. De agora em diante, toda a estrutura de nossa natureza é moldada do alto, é moldada pelo Espírito Santo, através da água. A água faz nascer aquele que é gerado. Aquilo que o ventre é para o embrião, a água é para o crente, pois é na água que a pessoa é moldada e formada. No princípio foi dito, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 20, no princípio foi dito: produzam as águas os seres que rastejam com vida. Mas desde o momento em que o Senhor entrou nas águas do Jordão, a água não gera mais seres que rastejam com vida. A partir de agora, a água gera almas dotadas do Espírito Santo. Porém aquilo que é formado no ventre, quanto tempo você ficou no ventre da sua mãe? Demorou. O nascimento do Espírito não precisa de 9 meses, ele pode acontecer em segundos, ele pode acontecer em minutos. O nascimento do Espírito é instantâneo quando você quer, quando você adere. Basta o padre e você com o coração aberto, e o padre dizer a você: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Segundos você renasce, você tem uma nova vida. Agostinho, preste atenção. Mas por que perguntam um crente batizado, cujo pecado já foi perdoado, gera um filho que ainda está sobrecarregado com o pecado do primeiro? Você pode perguntar assim: Frei, eu fui batizado, e por que meu filho, mesmo eu sendo batizado, meu filho ainda nasce no pecado? Porque ele gera a partir da carne e não do Espírito. O que é nascido da carne é carne. Você gera um filho a partir do que está corrompendo em você. Você, para não morrer para sempre, nasceu e renasceu. Essa criança já nasceu, não nasceu ainda de novo.
Se você está vivo porque nasceu de novo, permita também que ela nasça de novo e viva. E por que se opor a isso? Por que tentar destruir a antiga regra da fé com novas objeções? Afinal, o que é isso que você está dizendo? As criancinhas não têm sequer o pecado original, nem a mínima parte? A que leva o que você diz, senão a que elas não venham a Jesus? Mas Jesus lhes grita: deixai as criancinhas virem a mim. E Agostinho está dizendo da importância de batizar as crianças. Quero dizer para todos vocês aqui: não deixem de batizar as crianças, porque elas nasceram a primeira vez, mas elas precisam nascer de novo. E a única coisa que faz a sua criança nascer de novo é o batismo. Amém? Você tem crianças que precisam ser batizadas? Não demore. O padre da igreja, Teodoretos de Ciro, diz: se o único significado do batismo fosse a remissão dos pecados, por que batizaríamos crianças recém-nascidas que não provaram do pecado? Se alguém perguntar assim: mas Frei, se batismo é perdão de pecados, por que batizar uma criança se ela não tem pecado? Mas o mistério do batismo não se limita a isso. É uma promessa de dons maiores e mais perfeitos. Nele estão contidas as promessas de futuros deleites. É um tipo da futura ressurreição, uma comunhão com a paixão de Cristo, uma participação em sua ressurreição, uma vestimenta de salvação, uma túnica de alegria, um manto de luz, ou melhor, é a própria luz. Então por que não batizar crianças? Se você a reveste de luz, se você a reveste de graça, se você a reveste de Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo de 7 a 8. O que está escrito aí? Não te maravilhes do que eu tenha dito. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Esse diálogo está profundo, sim ou não? O que significa esse vento? Ainda que ele diga sopra onde quer, São João Crisóstomo, ele não diz isso como se o vento tivesse alguma capacidade de escolha. Apenas declara que seu movimento é natural, é poderoso e não pode ser impedido. A expressão, portanto, sopra onde quer, é a de alguém que quer mostrar que não pode ser contido. Diga comigo: o vento não pode ser contido. Ele se espalha por toda parte. Ninguém pode impedir o vento. Ele vai de um lugar para o outro e ninguém pode impedi-lo. Ele se difunde com força. Ninguém é capaz de desviar a sua violência. O que Jesus está querendo então dizer para Nicodemos? Nicodemos, é o seguinte: o Espírito Santo, ninguém pode retê-lo. Ele se move onde Ele quer. E assim, quer sejam as leis da natureza, ou os limites da geração corporal, ou qualquer outra coisa semelhante, eles não têm capacidade de restringir as operações do Espírito. Veja, em outras palavras, Jesus está dizendo: Nicodemos,
Assim como ninguém consegue segurar o vento, ninguém consegue segurar o Espírito Santo. Você pode tentar barrar o Espírito Santo não é barrado por ninguém. Portanto, eu quero dizer para vocês que neste lugar aqui estão, o Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar. Você crê nisso? E deixa eu dizer, não há ninguém aqui, mesmo que tivesse com más intenções no coração, ninguém aqui teria o poder para barrá-lo. O Espírito sopra aonde quer. Cuidado você que diz assim, meu marido não tem mais jeito, mas aí você não crê nessa palavra, porque ninguém consegue controlar o Espírito. Se o Espírito entrar no seu marido, você não terá como controlar isso. Se o Espírito pegar seu marido, ele vai entrar no seu marido. O Espírito sopra onde quer. Você ouve o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele vai, meu filho. Quem aqui reza o rosário na madrugada com o Frei? No rosário da madrugada eu tenho visto isso. O Espírito, então, não adianta barrar o Espírito. Ele vai e ninguém consegue barrar. Há conversões acontecendo em todo o mundo, através do poder do Espírito Santo. Tem gente nascendo de novo, através do poder do Espírito Santo. Eu conto o que eu já contei. Eu estava lá na África. Uma mulher me parou no aeroporto, chorando, uma jovem. Ela chorava e dizia: obrigado pelos rosários, tenho rezado. E não sei o que aconteceu, mas minha mãe se converteu. Minha mãe se batizou, não era batizada. Minha mãe recebeu a Eucaristia. Minha mãe se crismou. Eu, enquanto ouvi tudo isso, eu falei, normal, é um processo normal. E ela disse, Frei, minha mãe é muçulmana. Olha para quem está do seu lado e diga, o Espírito sopra onde quer. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, ora, o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Diga comigo, onde está o Espírito de Deus? A liberdade. Em outras palavras, ninguém prende em ele, ele faz o que ele quer, o Espírito faz o que ele quer. E se o Espírito Santo quiser agora se derramar nesse estádio onde nós estamos, ele vai se derramar. Ele é livre para isso, ele é livre para isso. O Espírito não precisa pedir autorização para homens. O Espírito não precisa pedir autorização para chefes deste mundo. O Espírito é livre, age em quem quer, como quer, na hora que quer. Ele é livre, ele é livre, ele é livre. Ninguém vai barrar a ação do Espírito de Deus na sua vida, ninguém. Teodoro, o Espírito, por ser onipotente, realiza tudo o que quer. Nada pode resistir suas operações.
Não podes determinar em que lugar sua pessoa está contida, desse modo que possas compreender de outro modo sua maneira de agir. Sua natureza é imensa e por isso Ele está em todo lugar que escolher estar. Do mesmo modo, sua ação está além da compreensão, porque Ele faz tudo conforme sua própria vontade. Ele faz tudo conforme a sua própria vontade. Amém? São Beda diz: o Espírito sopra onde quer, porque Ele tem em seu poder escolher o coração que iluminará com a sua graça e a sua visita. São João Crisóstomo. Aqui está a conclusão de toda a questão. Assim como o vento não é visível, você está vendo o vento, sim ou não? Ainda que emita um som, também o nascimento daquele que é espiritual não é visível aos nossos olhos corporais. Não é visível. Santo Agostinho. Ninguém nasce do Espírito. Agora preste atenção, porque aqui é importante. Olha para quem está do seu lado e diga: preste atenção. Porque essa parte é importante da pregação. Repete comigo. Santo Agostinho. Ninguém nasce do Espírito se não for humilde, pois é a própria humildade que nos faz nascer do Espírito. O homem estava inchado. Quem estava inchado? Nicodemos, é o chefe, é o poderosão. O homem estava inchado com seu título de mestre e parecia-lhe importante ser mestre dos judeus. Jesus abateu o seu orgulho para que ele pudesse nascer de novo. Para você nascer de novo, você precisa ser humilde. Você entendeu isso, sim ou não? Porque Tiago capítulo 4 versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. São João Crisóstomo, observe que Jesus nunca acusa Nicodemos de maldade, mas somente de falta de sabedoria. Referindo-se a essas passagens, nosso Senhor Jesus diz: tu és mestre em Israel e não conhece essas coisas? João capítulo 3 versículo 11, leia comigo. Em verdade te digo, dizemos que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Cirilo de Alexandria, ele aconselha Nicodemos a aceitar na fé simples o que ele não pode entender. Com Deus você tem que aceitar o que às vezes você não entende. Jesus testemunha que Ele mesmo sabe claramente o que diz por causa de quem Ele é, e duvidar do que Ele diz é algo muito perigoso. Pois não era provável que Nicodemos se esquecesse que antes ele havia afirmado que nosso Salvador Cristo era um mestre vindo de Deus, mas resistir àquele que é de Deus, e Deus é algo cheio de perigo, pois está claramente lutando contra Deus. Cuidado para você não lutar contra Deus, Nicodemos. Porque João capítulo 8, versículo 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Vós por isso não as ouvis, porque não sois de Deus. Abra sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 12. O que está escrito aí? Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes. Veja o que está dizendo para ele: não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Se as pessoas são insensatas quanto às coisas que lhes são próprias, como esperam ser sábias em assuntos que lhes são superiores? Como podem aqueles que são impotentes em questões menores suportar as maiores? Por isso São João Crisóstomo vai dizer, ele não disse, vós não entendestes, mas disse para Nicodemos, vós não crestes.
Pois quando o entendimento não pode abarcar certas verdades, atribuímos isso às nossas deficiências naturais ou ignorância. Mas quando alguém não aceita coisas que não podem ser aprendidas pelo raciocínio, mas somente pela fé, a acusação já não é falta de compreensão, mas de incredulidade. Se você tiver incredulidade, você não vai nascer de novo. Contudo, essas verdades foram reveladas para que a posteridade cresce e dela se beneficiasse, embora naquela época as pessoas não o fizessem. E para a gente terminar, a pergunta que eu faço é, na verdade assim, eu disse para vocês que hoje o nosso dia é só sobre Nicodemos, sim ou não? O diálogo ainda vai ficar mais pesado, porque Jesus vai arrochar mais ele ainda. Só que isso é na segunda pregação do Frei. Mas a pergunta que eu já posso fazer para você: será que Nicodemos nasceu de novo, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga, o que você acha? Nicodemos nasceu de novo, sim ou não? João 7, de 50 a 51, diz o seguinte: disse-lhe Nicodemos, aquele que anteriormente fora ter com Jesus, acaso a nossa lei julga um homem antes de ouvir e saber o que ele fez? Enquanto todo mundo está julgando Jesus, Nicodemos defende Jesus diante do sinédrio. É um indício. Segundo, em João 19, 38 a 42, diz que Nicodemos ajudou José de Arimateia a enterrar o corpo de Cristo. É um sinal de que ele nasceu de novo. Em João 19, 39, veio também Nicodemos, aquele que anteriormente fora ter com Jesus de noite, trazendo cerca de 100 libras e uma mistura de mirra e aloés para embalsamar o corpo de Cristo. É um sinal de que Nicodemos fez um processo lento de nascer de novo. E na nossa vida é assim, às vezes a gente precisa de um processo lento para nascer de novo. Amém. O Espírito está neste lugar, sim ou não? O Espírito está neste lugar, sim ou não? Fica de pé. Coloca a mão no seu coração.